Salve guerreiro, bem-vindo ao Cauê na ESA. Vamos para a resolução de uma questão da prova de 2017 da Escola de Sargento das Armas. Assinale a alternativa que contém um advérbio de tempo. Preste atenção, um advérbio de tempo, não bizonha. Letra A. Transplantes de órgãos e tecidos são rotineiros em todos os países minimamente desenvolvidos. Há um advérbio, porém não é um advérbio de tempo, é um advérbio de modo. Letra B. Dessa forma, especificamente no dia dedicado à causa, também nós temos um advérbio, mas é um advérbio de modo. Letra B também está errada. Atualmente, transplantes de órgãos e tecidos são rotineiros. Aqui sim nós temos um advérbio e, inclusive, é um advérbio de tempo. Atualmente, eis aqui a nossa questão. Letra D está errada porque, surpreendentemente, também um advérbio de modo. Letra E também está errada porque, enfaticamente, também é um advérbio de modo. Beleza, guerreiro? Letra C correta. Grande abraço. Considere a frase: Eduardo Ramos andava, após uma discussão, melancólico, já que não encontrava sua esposa em casa. Os verbos em destaque são classificados respectivamente. Eduardo Ramos andava, após uma discussão, melancólico. Então, Eduardo Ramos estava melancólico. O verbo andava é um verbo de ligação. Já riscamos a alternativa C, B e A. Já que não encontrava sua esposa em casa. Quem encontra alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Alternativa correta, letra D. Cuidado para não confundir aqui o verbo andava com o verbo intransitivo, porque nesse contexto aqui, ele é um verbo de ligação. Quem anda, anda, claro. Em outro contexto, ele poderia ser um verbo intransitivo, mas aqui o verbo andar, o verbo andava, está empregado como um verbo de ligação. Beleza, guerreiro? Grande abraço. Marque a alternativa em que há uma relação de causa e consequência entre as orações. Guerreiro, minha missão aqui não vai ser explicar todo o conteúdo para você, apenas resolver a questão. Mas basicamente você tem que lembrar das conjunções e lembrar que a causa ela sempre antecede a consequência. Então a consequência vai acontecer depois da causa. Letra A. A criança era tão determinada como seus pais o foram em seus tempos de escola. Então aqui não há uma causa e consequência, mas há uma comparação, Tão como. Letra B. Como estava dispensada pelo médico, permaneceu o resto do dia em casa. Aqui nós temos uma conjunção, como no início de frase, que dá início a uma circunstância causal. E perceba que ele foi dispensado pelo médico e por isso permaneceu em casa o dia todo. Então a nossa alternativa é a letra B. Permanecer em casa foi a consequência dele ter sido dispensado. Beleza? Valeu! Assinale a alternativa que está correta quanto à flexão verbal. Letra A. Se os chefes virem o projeto, eles aceitarão a minha ideia. Então, se eles virem, eles aceitarão. Então, por sorte, a nossa alternativa correta já é a letra A. E por que as demais alternativas estão incorretas? Vamos ver. Quando ele rever o contrato, então o correto é quando ele revir. Meu chefe interviu por mim junto à auditoria, o correto é interveio por mim. Se o meu chefe intervisse por mim, o correto é interviesse por mim. Quando você vir para a empresa, o correto é quando você vier para a empresa. Então, por isso que as alternativas B, C, D e E estão incorretas. Então, a explicação completa dessa questão e de demais questões você pode encontrar no nosso material de questões e o link está na bio. Valeu! Destaque a alternativa em que as regras de assentação foram empregadas adequadamente. Letra A. Coroa, jiboia e plateia. Jiboia não vai acento, plateia não vai acento. Por quê? Porque são paroxítonas com ditongo aberto e elas caíram com acordo ortográfico, por isso não vai mais acento, assim como ideia, que é uma palavra aí mais comum aparecer para a gente. Letra B. Abençoo está correta, heróico está correta, fiéis está correta, alternativa certa, letra B. Na letra C, baiuca não vai acento. Na letra D, assembleia não vai acento. Cauíla não vai acento. Feiura também não vai acento. Na letra E, heróico e bocaiúva não são acentuados. Então, confirmando a nossa alternativa correta, letra B. Abençoo, heróico e fiéis. Quer ter acesso a mais questões comentadas? Acesse nosso link na bio. São 90 questões de provas anteriores. Caiu na ESA. Preserva-se a correção gramatical na opção.
Bom, aqui a banca está querendo cobrar do aluno a concordância verbal. Antes de resolver a questão, gostaríamos de deixar algumas dicas, né, para resolver esse tipo de questão. Quais sejam? Para analisar uma questão de concordância verbal, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar a frase na ordem direta, ou seja, sujeito, verbo, complemento. A segunda ação a se tomar é reconhecer o sujeito do verbo. Reconhecendo o sujeito do verbo, você consegue verificar se o verbo está respeitando as normas, né, as regras de concordância. Lembrar que sujeito é sempre de um verbo, que é a expressão com a qual o verbo concorda, por isso, né, a concordância verbal, né, aparece nas questões, para justamente o aluno verificar isso, se o verbo está concordando com o sujeito, isso é concordância verbal, e lembrar que sujeito jamais poderá estar preso em preposição. Dito isso, vamos analisar a nossa questão. Bom, a primeira alternativa, letra A. Na minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Primeira regra, colocar a frase na ordem direta. Na minha terra tem palmeiras. A frase é a ordem direta? Não. Por quê? Na minha terra não pode ser sujeito, porque na é uma preposição. Então a ordem direta é palmeiras tem na minha terra. Palmeiras é o sujeito dessa oração. Palmeiras tem na minha terra seria a ordem direta, né? A ordem correta dessa oração. Então, a partir disso, reconhecer o sujeito, verifica se o verbo está respeitando as normas. Aqui o nosso sujeito é palmeiras, e palmeiras está no plural. Logo, o verbo deveria também estar no plural, o que não acontece, porque ele precisaria ter um acento circunflexo aqui em cima. Então, a alternativa A, ela está errada, ok? Letra B. Na minha terra devem haver palmeiras. Ordem direta, palmeiras deve haver na minha terra. O verbo haver é um verbo impessoal. Quando indica, né, sentido de existir ou acontecer, ele é um verbo impessoal e permanece no singular. Aqui no caso nós temos uma locução verbal, composta pelo verbo dever e o verbo haver. Nesse caso, tanto, né, o verbo principal haver, como o verbo auxiliar deveriam estar no singular, por ser haver, no sentido de existir, um verbo impessoal, ele faz com que também o verbo auxiliar permaneça no singular. Ou seja, o correto é palmeiras deve haver na minha terra, em que canta o sabiá. A alternativa B também está errada. Alternativa C. Na minha terra devem ter palmeiras que canta o sabiá. Bom, a primeira oração ela está correta. Não há erro de concordância. Palmeiras é o sujeito, está no plural. Devem ter. Aqui o ter é o nosso verbo principal dessa locução. O ter ele não tem nenhuma regra específica, né? Ele deveria estar no plural. Mas como é uma locução verbal, apenas o verbo auxiliar, no caso deve, ele vai para o plural. Então está correto. Palmeiras devem ter na minha terra. Aqui o erro está na segunda oração, que cantam o sabiá. O correto é em que canta o sabiá. Então a alternativa C está incorreta. Letra D. Na minha terra haviam palmeiras. Então aqui já está o erro. O verbo haver no sentido de existir, ele permanece no singular. O correto seria, na minha terra havia palmeiras, onde cantava o sabiá. Letra D está incorreta também. Então a nossa alternativa correta nessa questão é a letra E. Na minha terra deve haver palmeiras, em que canta o sabiá. Então o sujeito palmeiras está no plural, né? O verbo haver, por representar o sentido de existir, é um verbo pessoal, permanece no singular. Tanto ele como o seu verbo auxiliar, aqui no caso da locução verbal, deve haver. Ok? Primeira oração está correta. Em que canta o sabiá. Então a segunda oração, ao contrário desta alternativa C que nós havíamos visualizado anteriormente, aqui ela está correta. Então a alternativa E é a nossa questão correta.
Caiu na ESA. As palavras grifadas no período mas ser senhor é triste, eu sou o senhor e humildemente o vosso servo, exercem respectivamente a função sintática de. Bom, a questão de análise sintática. Vamos ver. Mas ser senhor é triste. Triste, ele é o predicativo do sujeito, porque ele está dando uma qualidade, uma qualificação ao sujeito ser senhor, tendo em vista que é um verbo de ligação. Já anulamos a letra B e anulamos também a letra E. Eu sou senhora. Senhora é um vocativo, é um chamamento, é uma forma enfática de chamar alguém. Então, letra senhora é um vocativo, já eliminamos a letra C também e a letra D, sobra a letra A. Não precisaríamos nem analisar os próximos termos, mas vamos analisar mesmo assim. Humildemente, nós sabemos que é uma adjunta adverbial, ok? E mais uma vez, o servo aqui seria o núcleo do predicativo. Vosso servo é o predicativo do sujeito e servo é o núcleo do predicativo. Letra A, alternativa correta. Caiu na ESA. O padeiro balançou a cabeça. Eu me lembro do dia em que ele vendia a torta, disse. Pode-se afirmar que o termo destacado exerce função sintática de. Então, mais uma questão que a ESA vem cobrando de análise sintática. Vamos ver o verbo. Verbo vender é um verbo transitivo direto e indireto. Porque quem vende, vende alguma coisa a alguém. No caso, eles estão vendendo a torta. Vendi o que? A torta. A torta seria o objeto direto. A alguém, o lhe está exercendo a função aqui de objeto indireto. Então a nossa alternativa correta é a letra B. Vendi a torta a ele, por exemplo. Ok? Caiu na ESA. Na frase você está tapando o meu sol, a expressão o meu sol é. Então mais uma questão de análise sintática. Você está tapando o que? O meu sol. Meu sol seria objeto direto. Alternativa correta, letra C. Aqui o verbo tapar é no sentido de obstruir, de esconder, né? Está dando a ideia aí de que a pessoa está na frente do sol, está tapando o sol que estaria pegando nela. Então quem tapa, tapa o que? O meu sol. Objeto direto, alternativa correta, letra C. Caiu na ESA. Escolha a alternativa que completa corretamente a frase. Se você e a sua irmã, talvez você e sua casa. Aqui a questão vem nos cobrar a conjugação de alguns verbos, no caso requerer, intervir e reaver. Pela presença das expressões se e talvez, percebemos que há uma sugestão de hipótese, ou seja, alguma coisa que deveria ter acontecido, mas não aconteceu. Quando isso acontecer, nós vamos utilizar o tempo pretérito imperfeito do modo subjuntivo que sugere hipótese, que se caracteriza basicamente pelas terminações SSE em seus verbos. Voltando para a nossa questão, percebemos que a conjugação correta dos verbos requerer, intervir e reaver, no pretérito imperfeito do modo subjuntivo é requeresse, interviesse e rehouvesse, ou seja, a alternativa letra B, de Brasil.